Fala galera, beleza? Como eu tinha prometido então no nosso último treinamento, né, de mostrar para vocês uma forma de conseguir apresentar aí para o cliente a simulação de financiamento. Eu não concordo com o fato e não oriento também que seja feito dessa forma, que seja repassado para o cliente a simulação, né, aquela tela de simulação, onde, como no treinamento mesmo nós vimos, tem muitas informações ali e tal, e muitas vezes isso pode soar confuso, né, para o cliente, e a cada confusão ou cada insegurança que ele tenha, automaticamente vai gerar uma dúvida e vai ser algo a mais para vocês contraporem depois quando estiver numa negociação. E óbvio que se for algo importante dentro do script de negociação de vocês, ou dentro da própria negociação, vocês vão repassar para o cliente as informações principais. Mas tem certas informações que elas já fazem parte do contexto geral e muitas vezes o cliente vai começar a contestar, né? E daqui a pouco vocês não vão ter firmeza suficiente para passar uma informação de uma forma um pouco mais clara, e isso vai gerar insegurança. Então, o que eu faço? Eu gosto bastante de deixar simplesmente as informações, aquelas que são importantes, tá? As mais importantes informações que ele precisa saber. Essa sim, com certeza absoluta, a gente precisa passar, né? É nossa obrigação fazer isso, e isso a gente vai fazer. Então, eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar uma tela de uma simulação, né? A qual eu fiz no computador, para que a gente utilize ela como um exemplo. Então, aqui tem uma simulação, né, uma simulação de financiamento, um imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela, mas isso é independente, vocês podem utilizar qualquer tipo de imóvel. Eu vou mudar para Price aqui, até para deixar um pouco mais próximo do que é a realidade que a gente trabalha. E aí, a partir desse momento, a gente tem aqui a tela, né, onde nessa tela tem as informações do financiamento para a pessoa. O que importa aqui, tá? Que a pessoa mais vai querer saber? Ela quer saber quais que são os dados da negociação qual ela está vendo. Então, ela quer saber quanto que ela vai precisar dar de entrada, né? Quanto que vai ficar a parcela do financiamento, se ela vai ganhar subsídio ou não, né? A taxa de juros que ela vai ter, em prazo do financiamento. Essas informações são informações que a gente precisa passar. Então, eu tenho essa simulação, o que eu faço? Essa tela da simulação, ela fica voltada para mim. Tá? Vamos partir do ponto que eu estou no atendimento presencial. Então, eu aqui, Diego, com as informações do cliente, lancei no simulador, e eu estou com a simulação aberta para mim. Quando eu espelho a minha tela do meu computador, né, eu coloco a tela para aparecer a segunda tela no monitor que a gente tem, e nessa segunda tela, eu abro uma página do Excel, né, sei que tem alguns corretores que já utilizam isso, eu abro uma página do Excel onde ela vai ser totalmente interativa, e a gente vai mudando os valores. E eu gosto de montar ela na hora. Para quem não tem tanta expertise assim no Excel e queira daqui a pouco uma tabela, uma planilha já mais pronta, também a gente pode disponibilizar, ou também ensinar, né, vocês a fazer. Então, a gente está aqui com a tela aberta. Com essas informações, eu abro, na segunda tela eu vou abrir, né, então a tela que vai aparecer para o cliente, que é essa aqui. Nessa tela aqui, eu vou olhar as informações que estão lá. Então, por exemplo, o valor do imóvel, R$190 mil. Então, eu sempre já escrevo, tá? Imóvel, 190 mil. Para fins de técnica, ali até da neuro, né, que é algo que eu estudo, eu não gosto de colocar cifrão e ponto quando a gente fala em pagamento para cliente, dá sempre a sensação de perda de valor. Então, eu sempre utilizo assim. Então, o imóvel, 190 mil, eu vou colocar lá que o subsídio do imóvel é de 3.383, então eu vou colocar subsídio 3.383.
Vou acrescentar aqui o valor de FGTS, digamos que esse cliente tenha 15 mil de FGTS. E aí, com essas informações, eu vou colocar aqui entrada. Desculpa, aqui eu vou colocar o valor do financiamento. Tá? Financiamento. Aqui eu coloco o valor do financiamento, que é o valor que vai liberar de financiamento para ele. No caso aqui, 137.699,11. Então, 137.699,11. Tá. Aqui, nesse ponto, eu coloco o valor da entrada, que vai exigir. Então, a entrada é bem simples, tá? Eu vou pegar símbolo de igual, o valor total do imóvel, menos o valor que libera de financiamento, que ela vai financiar, menos o valor que ela tem de FGTS, que entra como uma entrada, menos o subsídio que ela ganha. Tá? Então, com esses dados aqui, eu vou dar um Enter. A entrada que pede para ela é de 33.917. Tá? Aí, essa tela, eu deixo aberta para que o cliente possa visualizar, né? Para que ele tenha essas informações ali na frente dele. E aí, a partir daqui, a gente vai entrar numa linha de trabalho para eu poder extrair as informações de renda que esse cliente vai ter. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui essa situação onde pediu 33 mil de entrada. O que eu vou conversar com o cliente? Eu vou dizer, bom, qual o valor que vocês teriam de recurso próprio, né, para a entrada? Aí eu coloco aqui, recursos próprios. Aí, às vezes, o cliente não fala, pois é, a gente tem que ver, não sei o quê, papapá e tal. Que eu já induzo um valor, tá? Então, eu já chuto ali um valor baixo, mesmo se tu identificar que é né, uma negociação que vão entrar valores mais baixos. E eu coloco, sei lá, teria o quê? Uns 1.000, 2.000, 5.000 reais, talvez. Aí, daqui a pouco, ele vai dizer, não, 5.000 sim, 5.000 a gente consegue. Porque talvez na cabeça dele ele está pensando que precisa, sei lá, ser 20, 30 mil. Então, eu coloco aqui 5.000. Tá? Aqui, eu vou escrever o seguinte, tá? Entrada a parcelar. Nessa entrada a parcelar, eu vou colocar um igual ao valor da entrada, que é o que pede dos 33 mil, menos os 5 mil que a pessoa disse que tem. Né? E já vou colocar menos essa aqui e menos essa aqui. Então, ele dando 5 mil reais, né, de recursos próprios, eu gosto de colocar a data aqui, vai ficar 28 mil para parcelar. Aqui embaixo, eu coloco o número de parcelas. Parcelas 50, se nós estivermos falando em parcelas. Coloquei aqui em uma célula, botei 50, escrevi parcelas, e aqui eu vou colocar o valor igual ao valor de entrada que ele tem que dar, dividido pelo número de parcelas que eu tenho lá, 50 parcelas. Vão dar parcelas de R$ 578 o valor da entrada que esse cliente vai ter que pagar. Aí a gente vai conversando, né? E aí eu pergunto, poxa, e final do ano, vocês conseguiriam dar algum valor de reforço? Aí tu identifica que a renda do cliente é de, sei lá, 3 mil reais. Perguntem se eles conseguem dar, sei lá, 2 mil reais a cada final de ano. Aí, daqui a pouco ele vai dizer, não, a cada final de ano, 2 mil reais a gente consegue dar. O que vocês vão escrever aqui? Reforços. Reforços. De 2 mil reais. Digamos que vão ter 3 reforços de 2 mil reais, tá? Então, nós vamos colocar aqui 2 mil reais em dezembro de 21. Reforço 2 mil reais em dezembro de 22. Vou inserir uma linha aqui. Botão da direita, inserir. Reforço 3, 2 mil reais. Aqui observem, tá, para ver se está puxando. Menos
os 2.000. O que acontece? As parcelas do financiamento dele foram para R$ 458, tá, por mês. É importante ele ver que, conforme ele mexe nos valores aqui em cima, os valores, as situações vão mudando. E isso dá curiosidade no cliente de ele tentar entender, tá, mas e se eu der 10.000 de entrada? Acontece. Aí vocês vão colocar aqui, se der 10.000 de entrada, as parcelas vão cair para R$ 358. Aí ele vai dizer, tá, 10.000 de entrada, 10.000 de entrada a gente talvez consiga. Não, 10 parcelas vão ficar de 358. Tá, e se a gente der 10.000 de entrada e der 3.000 de reforço cada final de ano? Então vamos ver, vamos olhar o cenário. 3. Daí as parcelas do financiamento de vocês, da entrada, do parcelamento da entrada, vão cair para 298. Essa curiosidade de eu trocar valores aqui em cima e mexer aqui embaixo, o cliente ele fica querendo saber como que funciona, ele entende que é automático, tá? E ele começa a abrir o jogo, mesmo que inconsciente. Por que ele falaria que se ele der R$ 10.000, como que ficaria? Provavelmente exista uma possibilidade de ele conseguir esse recurso. Tá? Ele não estaria pedindo isso simplesmente por curiosidade e chutando um valor totalmente aleatório. Ele está chutando algum valor que faz sentido para ele. Talvez ele queira, inclusive, juntar o valor durante um determinado tempo para dar mais entrada, né? Então, eu sempre apresento todas as simulações de financiamento dessa forma. Eu coloco aqui embaixo parcelas do financiamento. Aqui eu sempre escrevo quanto que ficou a parcela do financiamento, que a gente vai ter aqui. Sempre peguem o menor valor, tá? Porque o valor varia em função do seguro que é escolhido aqui, o cliente tem a opção de escolher, né? Esse é um direito adquirido. 761 com 18. 761 com 18. Aí vocês têm aqui uma situação agora bastante favorável para conseguir mexer e conseguir chegar num consenso dos valores e também extrair do cliente as informações. Eu gosto de montar individualmente quando eu abro o Excel em branco. Por quê? Porque aí, dentro dessa situação, eu consigo montar junto com o cliente, ele vê a construção dessa planilha, né? E aí, baseado nisso, a gente vai mexendo nos valores. Daqui a pouco chegamos lá, vai aquela pergunta sempre, né? Essa situação fica boa para ti? Aí nós vamos criando cenários, porque, por exemplo, digamos que essa seja uma possibilidade, tá? Nós temos o cenário 1. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o cenário 2, do lado aqui. Cenário 2. Aqui no cenário 2, digamos que ele diga assim, tá, faz para nós aí outro cálculo, se a gente desse só os 2.000 de entrada e desse R$ 1.000 a cada final de ano. Aí aqui, faltou puxar os 50 parcelas. Tá? Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, tá? É porque alguma coisa da fórmula não está certa. Ou ele está puxando um valor, ou ele está fazendo o azul dividido pelo G14, que é o rosa. O G14 não tem nada, eu preciso botar o número de parcelas aqui. Serve também essa situação aqui, caso, dentro desse parcelamento, ou de qualquer um dos dois cenários, o cliente pergunte para vocês assim, tá, e se a gente fizer, der esse valor aqui e fizer em 40 parcelas só? É só vocês mudarem aqui, beleza, já atualizou. Mas daqui a pouco ele vai dizer, poxa, mas ficou muito alto o valor. Não, vamos fazer em 50 parcelas mesmo. Aí tu volta para o cenário 1. Aí diz para eles assim, mas se vocês derem esses valores aqui, e nós fizermos em 40 parcelas, fica só 372. Aí, nisso, vocês ganham cliente, porque talvez o prazo de entrega do prédio seja esse, né? Eu quero pagar só até receber as chaves, porque eu não quero coincidir a parcela da entrada mais a do financiamento. Beleza. O prédio vai ficar pronto em 30 meses, vamos colocar aqui. Ok, 30 meses, 497 parcelas no cenário 1, dando esse recurso de entrada, e no cenário 2, dando esse outro valor de entrada, se for em 30 meses, fica 963.
sabe? Então, eu sempre apresento as simulações dessa forma, nunca apresento isso aqui, salvo raras exceções, eu abro essa tela aqui para o cliente ver a taxa de juros do banco e ver a parcela, para ele ter a certeza de que é. Agora, isso aqui gera muito questionamento. Por que eu ganhei só este subsídio? Por que é prazo, o que é saque? Como que funciona? Isso são coisas que vocês conseguem explicar aqui depois, quando já tiver finalizado, porque o dodói do negócio é esse. Isso aqui é o problema de fechar. Vocês fechando isso aqui, o restante é barbada, é tranquilo de fazer. Certo, galera? Beleza? Era isso, então, que não deu tempo de nós mostrarmos no treinamento lá. Quem tiver dúvida aí, como eu sempre falo, busque informação, me chama, que a gente ajusta. Se precisarem uma aula de Excel aí, uma microaula, só um ajuste para ver como que funciona também, não tem estresse. E vamos que vamos. Bora venda!